Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre pais negligentes. Nós fizemos uma trajetória, esse é o terceiro encontro nosso sobre o tema de perfil parental, estilo parental, como você quiser chamar. Falamos sobre pais autoritários e mães também, tá, gente? É pai só porque a gente, quando fala pais, engloba papai e mamãe. Mas cuidadores autoritários, falamos sobre cuidadores permissivos e hoje nós vamos falar sobre cuidadores negligentes. Eu quero trazer algumas explicações, vocês sabem que eu gosto de fazer isso aqui com muito zelo, né? Trazendo algumas explicações para vocês, abordando alguns pontos que eu acho importantes, mas sobretudo, gente, muito, totalmente dependente do céu, completamente entendendo que o que eu falo aqui tem um efeito, mas o que chega para você é obra dele, né? Ele vai alcançar o seu coração, ele vai trazer para você experiências em relação a esse conteúdo. Então o meu desafio é que você abra seu coração, que você esteja antenado, se você tem aí um papel, uma caneta, né, um lugar para fazer uma anotação, para escrever, faça isso, ok? Porque é uma oportunidade de sermos tratados, de crescermos, de avançarmos, né, na nossa jornada de vida. E hoje eu quero falar sobre esse tema de pais negligentes, mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você que quando a gente escuta isso, e isso acontece comigo, eu imagino que aconteça com você também, a gente fica com aquela sensação de tipo assim, essa pessoa não sou eu não sou uma mãe negligente. Só eu que penso assim, né? Só eu que tenho essa reflexão, assim, não, gente, mas eu cuido dos meus filhos, né? Eu sou uma guardiã da infância, como eu vou ser uma mãe negligente? Mas a gente vai ver hoje, assim como eu pude refletir olhando para mim ao me preparar para essa live, o quanto existem aspectos nos quais nós agimos com negligência. Você vai ver isso. Às vezes você é emocionalmente uma mãe muito presente, muito saudável, né? Atenta, mas às vezes você é uma mãe na área escolar um pouco negligente, que deixa rolar, que, sabe, não vê acontecer, ok? Então eu quero que você preste muita atenção. A primeira coisa é essa, que na verdade, de alguma forma a gente sempre vai ter um pedacinho de um ou de outro, né? E que muitas vezes o tema negligência é tão pesado que você fala assim, isso não tem nada a ver comigo. Porque olha só, se eu fosse negligente, eu não tava nem numa live desse tema, não é assim? Eu tô compartilhando. Gente, conversa comigo. Tô vendo só o povo entrar, mas eu quero que vocês conversem comigo. Faz sentido isso pra vocês? Vê se faz sentido. Um pai e uma mãe negligente nem entraria numa live para aprender sobre esse tema. Não faria sentido. O que você vai ouvir sobre isso? Se você está ouvindo sobre isso é porque você tem interesse. E se você tem interesse, você não é negligente. Mas eu quero trazer essa pegadinha para você hoje. Porque, na verdade, às vezes a gente é um pouquinho uma área. Às vezes não é em outra. Fisicamente você é muito presente. É aquele pai atento, aquela mãe saudável. Mas na parte emocional, às vezes você negligencia. Né? Você tem um padrão de negligência, que a gente vai ver que tem bastante a ver com a nossa história. É verdade, Mari, e ninguém quer se identificar como pai negligente. Então, eu já quero começar me identificando para você dar match comigo e abrir o seu coração, ok? As vovós são bem-vindas aqui, Carla. Todo cuidador, todo guardião é bem-vindo. Então, eu quero dizer isso para você. Eu já começo me identificando. Por quê? Porque assim, eu confesso, e eu até falei pra vocês semana passada, que eu me via 100% como a mãe, né, onde eu desenrolava era a mãe permissiva. E quando eu tava me preparando pra live, eu percebi o quanto existem áreas nas quais eu negligencio, ok? E eu compartilho com você para que você se identifique comigo, para que você abra o seu coração, para que você deixe Deus falar com você no que precisa mudar. Então eu vou te dar um exemplo, começar daqui, te dar um exemplo prático e objetivo em relação a mim. Eu alivio muito questões escolares. Porque é uma coisa para mim que eu não acho super valorosa, assim, né? Eu não acho que a vida depende disso, que os meus filhos não me escutem.
eu acabo negligenciando. E meu marido sempre traz essa fala pra mim, negligenciando em que eu deixo faltar, se tiver com uma dor eu deixo chegar atrasado. Então assim, eu tenho esse lado e me preparando eu percebi o quanto isso acaba sendo um padrão de negligência. Tipo assim, eu não quero. Por quê? Aí a gente vai ver aqui. Porque o negligente, ele não quer chateação, sabe? Ele não quer, diferente do permissivo, né? Que o permissivo, ele na verdade, o movimento que ele faz é porque ele não quer fazer sofrer, né? Não quer ver sofrer. O negligente, ele não é isso, ele não quer problema, ele não quer trabalho. Ou ele não quer porque ele não tá nem aí mesmo, ou ele não quer porque ele não quer aquele incômodo que combina mais comigo, assim. Não é que eu não tô nem aí pros meus filhos, não tô querendo passar de boazinha não, mas às vezes eu não quero aquele incômodo, e como eu acho que aquilo não é uma coisa tão diferenciadora, se faltar um dia, se chegar atrasado, não vai mudar a vida deles, eu deixo passar. Então, tá prestando atenção? Comunica aqui comigo se isso tá fazendo sentido pra você. Fala pra mim se tá fazendo sentido pra você o que você tá ouvindo nessa manhã, nessa live. Diz aí, está chegando para você. Então, vamos começar pelo significado de negligência e eu vou falar um pouquinho da teoria para posicionar para vocês. O que são pais com perfil negligente? São pais que vão apresentar no seu dia a dia com seus filhos um padrão de falta de cuidado. Então, às vezes, não é falta de cuidado no geral, mas é falta de cuidado numa área específica. Às vezes na área física, às vezes na área escolar, como eu estou dando meu exemplo aqui, às vezes na área emocional, às vezes na área espiritual, ok? Então, é falta de cuidado. Outra expressão, falta de atenção. Não tem atenção suficiente, não zela o suficiente. Sabe, não é aquela coisa de estar atento no suficiente mínimo. Então a criança ela fica exposta naquelas áreas nas quais os pais são negligentes. E aqui, entenderam isso? Então a negligência tem a ver com a falta de atenção, falta de cuidado, falta de zelo. Sabe, e aqui eu já tô falando para pais que eu sei que com certeza não vão ser negligentes em tudo. Se você tá aqui, porque você tem uma atenção ao cuidado parental. Como avó, como tio, como pai, como mãe. Mas eu tô falando em áreas. Às vezes tem áreas que você não quer trabalho. Você não quer incômodo. E essa é uma coisa importante, diferente do permissivo. Às vezes o permissivo permite, porque o foco dele é: eu não quero que meu filho se aborreça, eu quero que meu filho seja feliz, eu quero... É tanto amor e entrega, né? Que ele acaba deixando. E aí eu quero fazer uma diferenciação importante, tá? Olha só, vamos prestar atenção. Exatamente, Shirley, é importante isso, porque tem horas que a gente precisa realmente flexibilizar. Mas a diferença da negligência para flexibilidade é que a flexibilidade tem intencionalidade. Eu estou fazendo isso, sabendo que eu estou fazendo, com um propósito específico do que eu quero ter como resultado. O negligente, ele não quer incômodo. Ele não está calculando se aquilo ali vai ser bom naquele momento. Ele simplesmente vai deixar. Então, o fundamento da ação é que diferencia flexibilidade de negligência. Vê se faz sentido isso para você. E aí, eu quero te falar uma coisa da teoria, muito legal. Que quando a teoria explica, o que ela vai dizer? Olha só, presta atenção. Que a negligência é um tipo de permissividade. Então, na hora de classificar, eu separei até um artigo aqui que eu vou colocar nos stories para vocês hoje, que é um artigo mesmo, pesquisa, tá? Onde os autores vão falar desse desenvolvimento da teoria. Então, o que se fala? Existem pais autoritários, pais saudáveis ou autoritativos, que é esse padrão que a gente espera, que a gente deseja, e existem pais permissivos. Então, o pai permissivo, ele tem dois tipos de classificação. Presta atenção aqui, tá? O pai permissivo tem o padrão que a gente viu semana passada, que é o indulgente, ou seja, Flávio, o que é indulgência? Indulgência é você
deixar rolar, sabe? É deixar acontecer, é ser permissivo, né? É uma permissividade que deixa passar por amor, por tudo bem, que é o que a gente estudou semana passada. E o outro padrão é aquele que é o que a gente vai estudar hoje, que é o pai negligente. Então, presta atenção no que eu tô falando aqui pra você. O que que a teoria lá na raiz vai dizer pra gente? Que o pai permissivo, ele pode se apresentar de dois modelos. O pai permissivo indulgente, que é o que a gente viu semana passada, entenda a indulgência por disposição para perdoar, para desculpar, para aceitar, né? Que é aquilo que o fundamento dele é a tolerância excessiva, é o excesso de amor, é aquela coisa de... exatamente, Marieli foi o padrão negligente. Então, ele está disposto, ele tem uma atenção. O pai permissivo, indulgente, foi o que a gente viu semana passada. Ele é esse que está muito envolvido afetivamente. Ele deixa passar, ele tolera, ele fala e não cumpre, ok? E o pai permissivo negligente, que é o que a gente vai estudar hoje. Ele é esse pai que não cuida. Ele não quer aborrecimento. O fundamento da falta de ação dele é não quero trabalho com isso aí. Isso me incomoda, deixa rolar. E aqui uma coisa importante. Lembra que a gente falou das dimensões? Né? Que pais autoritários, eles são muito exigentes, pouco responsivos. Ou seja, cobram muito e dão pouco atenção afetiva. Pais permissivos, indulgentes são muito responsivos. Eles amam tanto, 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 tanto que eles não exigem nada, nada, nada. E quem é o pai permissivo negligente? Quem é? Os dois. Não há vínculo nessa área e não há exigência nessa área. Então, qual é o pior perfil de pai que pode existir? Esse. Esse. Ele tem dificuldade de se vincular e ele também tem dificuldade de exigir. É como se o menino tá lá e foi, né? Nessa área que, como eu tô dando exemplo para vocês, naquelas áreas ele não exige nem se vincula, ele não se importa com aquilo, né? Aquilo não toca ele vai processando, mas eu sei que é difícil, gente, quando eu falo para vocês, eu sofro daqui, sabe? Eu sofro daqui no sentido assim, que é difícil a gente se identificar nesse perfil. Mas eu vou repetir para quem está entrando agora o que eu disse no começo. Às vezes não é uma área, você não é assim em todas as áreas, mas existem áreas nas quais você funciona assim. Entendeu? E eu quero aqui definir para você, basicamente para você perceber, é quando você deveria ter responsabilidade naquela área, você tem condição de ter, né? Porque às vezes tem isso também, porque você às vezes... Tem pais que vêm de realidade muito difícil, às vezes não tem o dinheiro, não tem a capacidade, o conhecimento, né? E não tem disposição para aquele cuidado. Mas pais que podem ter e que não têm, que não utilizam a responsabilidade que eles têm para cuidar desse menino, dessa área na vida do menino, da maneira que precisa ser cuidado. Ok? Diz para mim se está fazendo sentido para vocês, isso que vocês estão ouvindo nessa manhã. Então eu quero te dizer que existem áreas, né, de negação, áreas que são desprivilegiadas. A física pode ser uma área, vou te dar um exemplo aqui, né? Pais que não cuidam da saúde, que não cuidam da alimentação, aí vou pegar meia dúzia aí, né? Deixa comer qualquer coisa, sabe? Come de qualquer jeito, aí ó, a Yara já tá colocando aqui, né? Flávia, mas eu não entendo isso como negligência. Se você tem capacidade de conhecer e você sabe como funciona e você não está atuando para proteger o seu filho naquela área, é uma negligência, né? É aquela história, mas eu não acho que é. Não tem muito o que eu acho ou não que é, tem o que é, né? Então, se você tem o conhecimento, você sabe que se seu filho comer miojo todo dia, comer biscoito recheado todo dia, comer esses fandangos, esses chips todo dia, isso é adoecedor, e você deixa rolar,
Mas não é um deixar rolado, tipo, ah, tadinho, né? Ele quer muito comer. Não, simplesmente você não vê aquilo ali. É uma permissividade negligente. Você não está agindo sobre aquilo. Então, a permissividade física é você deixar ele fazer o que ele quer, ele ir para lugares que ele não tem condição de ir, ele está exposto fisicamente. Toda exposição física, seja de saúde, alimentar, seja de lugares aonde ele vai, né, é uma negligência. E aí é difícil ouvir, né? É difícil a gente ouvir. Outra coisa, a negligência emocional. Flávio, o que é negligência emocional? Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Nós precisamos compreender, né? Existe uma fala hoje em dia muito, muito significativa que é: eu preciso ser feliz, né? E aí, às vezes, eu como pai, como mãe, claro, eu não estou aqui fazendo condenação, né? Cada um sabe da sua história, sabe das suas possibilidades e limites. Nessa linha do eu preciso ser feliz, a gente chuta o balde, né? Eu não quero ser essa pessoa não, gente, mas às vezes pode acontecer na minha vida em alguns aspectos, sabe? E o que acontece? Preste atenção, né? Preste atenção nisso. Não, Mari, esse perfil que você está falando é a permissividade indulgente. É o pai que faz por amor. No caso da negligência, não é isso que está marcando esse perfil, tá? Não é isso. O que marca esse perfil é não querer incômodo, não quero incômodo, né? Então, às vezes, falta o conhecimento e quase na maioria das vezes falta o vínculo nessa área. Tá? Então, assim, isso aqui é muito importante, porque lembra, tanto a exigência quanto a responsividade, que é o vínculo emocional, eles são baixos, tá? Então, quem tá aqui hoje pela primeira vez, corre depois nas duas anteriores para você entender essas diferenças. Bom, e aqui eu tô falando, tava dando um exemplo para vocês do que a gente vive muito comum, né, que é a escolha do divórcio numa família. Muitas vezes o relacionamento conjugal é difícil, né, e faz sentido aquele divórcio ali naquela família, teve razões, enfim, às vezes agressões, e eu não estou dizendo para vocês, eu não estou querendo colocar peso nesse quesito, mas eu preciso te dizer que os pais precisam ser responsáveis pela vida emocional dos filhos. E muitas vezes os pais se divorciam, não é o divórcio em si, mas é a forma como esse divórcio acontece. É aquilo que eles falam para os filhos, é aquilo que eles expõem os filhos a viverem. Isso é uma negligência emocional. Gente, eu vivo histórias, eu ouço histórias, sabe? Eu conheço histórias tão tristes. Meninos e meninas tão preciosos que foram machucados pela negligência dos pais no cuidado emocional da vida dos filhos. Por quê? Porque fizeram rompimentos com a família. Simplesmente eu quero chamar a sua atenção aqui a uma coisa. Escuta o que eu vou falar enquanto eu me preparava para essa live, isso veio no meu coração. Existem famílias aqui que têm filhos fora do casamento. Um filho que veio de um outro casamento, de uma outra relação, né? E que você continua vivendo a sua vida, você mãe, você pai. Às vezes o filho escuta isso aí, depois você me chama no privado para me falar se isso foi para você, que Deus falou fortemente no meu coração. Pessoas que você é esposa, seu marido teve um filho fora do casamento e você sustenta a negligência do seu marido em não olhar para essa criança emocionalmente. Não tô falando de pagar pensão não, que isso aí é o mínimo. Mas eu tô falando de você ser alguém que vai cuidar emocionalmente deste menino. Que vai dar atenção, que vai saber como ele tá, que vai ter relacionamento. Então, muitas histórias destruídas, corações, filhos completamente abandonados emocionalmente. Por quê? Porque foram gerados fora do casamento. Hoje, esse pai abandona, essa mãe abandona, ou o companheiro deste pai e desta mãe não aceita que o companheiro, a pessoa, né, o marido ou a esposa tenha relacionamento com essa criança, com esse adolescente. Então eu quero dizer uma coisa, isso é negligência. É hora de você colocar a sua vida em ordem. Gente, vocês estão me ouvindo aí nessa manhã? Diz aqui pra mim se vocês estão me ouvindo. É hora de colocar essa casa em ordem. É hora de você reparar esse buraco parental no coração desse menino, dessa menina. Muitos que não tem nem o nome do pai ou da mãe no sobrenome, na certidão
de nascimento. Por que, Flávia, é isso? Porque há uma negligência. Isso é negligência. E nós precisamos nos posicionar. Se você está perto de uma família que você sabe que isso existe, seja um conselheiro do coração de Deus para essa pessoa. Por quê? Porque esse menino está largado, esse menino está abandonado, esse menino não está sendo visto por quem precisava vê-lo. Então não adianta, aí posta a foto e eu vou dando recado, tá? Eu vou dando recado aqui. Já estou dando recado. Posta foto com a família linda. Ah, que linda essa família, família Valda, né? Que linda essa família que tá lá passeando em A, B, C ou D. E a filha fora do casamento? E o filho que foi fora do casamento? E aquele primeiro filho que você teve na juventude? Que você teve na adolescência? Que tá largado, que ninguém viu, que ninguém supriu? Que não tem um colo de pai, um colo de mãe para ouvir. Então, se você é o pai, assuma essa posição. Se você é a mãe, vai atrás de resolver isso. Se você é o companheiro dessa pessoa, atrai a bênção de Deus para sua casa, conscientizando esse homem de que ele tem uma responsabilidade física, financeira, emocional, educacional com esse menino. Então, pelo amor de Deus, sabe? Eu tô batendo nessa tecla porque isso veio muito forte ao meu coração enquanto eu me preparava para essa live. Sabe, a negligência, ela precisa abandonar os nossos lares. E a negligência, como eu disse inicialmente, de todos os tipos. De todos os tipos. Como, Flávia? Toda, educacional. Às vezes o pai, né, é um pai que dá tudo, mas ignora a parte educacional, não dá atenção a isso. Como eu falei, eu fui pega, gente, me preparando para estar aqui. Né? Porque às vezes eu sou muito frouxa nisso, eu sou negligente nisso, que eu não quero o incômodo dessa área. E eu deixei rolar muitas e muitas vezes. Então, pelo amor de Deus, nessa manhã, ouça a voz que tem a ver com você. Não é para trazer peso para você, que não seja necessário. Não é para você ficar mal, arrasado, mas é para você tomar uma posição e você correr atrás, né? De colocar em ordem isso que está desordenado. Por quê? Porque não adianta você fingir que não tem nada a ver com você, né? Tudo que você não cuida, já percebeu isso? Depois o estrago é maior e para consertar é pior. Começar de uma casa, se você não cuida bem das coisas que você tem, o que vai acontecer? Lá, rapidamente aquilo vai se deformar, aquilo vai ter problemas e você vai ter que ir lá consertar. É mais ou menos isso que acontece com a negligência. Você não quer o trabalho agora, mas depois você vai ter que lidar com o trabalho que vai aparecer, com a consequência desse trabalho. Então, qual que é o coração, né, da negligência no perfil parental? É uma esquiva de inconveniência. Eu não quero inconveniência, então eu fujo da inconveniência, não quero lidar com isso ali. Eu vou, às vezes de maneira inconsciente, às vezes de maneira consciente, deixa passar. Diferente do permissivo responsivo, que é aquele que tem muito amor, e muito amor, é tanto amor que ele deixa para querer o prazer do filho. Aqui não, ele não quer inconveniência para si. Então, por isso, o que ele faz? Ele responde de imediato para acabar com o incômodo, ele deixa rolar. Ele vai deixar rolar. E aqui tem uma sentença aqui, tirei do artigo para falar para vocês. São pais que não se envolvem com um papel de pais e a longo prazo eles tendem a diminuir os componentes do papel parental. Às vezes chega a desaparecer, até restar uma mínima relação funcional entre os filhos. Então, o pai negligente, deixa eu te falar uma coisa, é o pai que não vai ter filho na vida adulta. Por quê? Porque não tem vínculo. Eu vou falar assim, dos perfis é o pior, é o estrago pior, é o negligente. Por quê? Porque o autoritário, ele é a relação agarrada, mas tem uma relação, tem um resultado, né? O permissivo se embola ali, estraga muito aquele menino, né? Às vezes vai criar um menino com uma baixa autonomia, com sentimento de incapacidade, mas tem algum vínculo de cuidado, porque tem um afeto da responsividade. Já no caso da negligência, não tem nenhuma coisa nem outra, não tem olhar para o filho,
não tem atenção àquela área ou àquele filho. E aqui, ao longo dos anos, qual que é a tendência? Não ter relacionamento. Então, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, é aquele pai, aquela mãe, ô Senhor, nos livra disso nessa manhã. Abre os nossos olhos para além do que nós estamos ouvindo aqui. Abre os nossos olhos. Nós precisamos enxergar o que tem acontecido de negligência na nossa história parental. É aquele pai, aquela mãe que vai chorar. Por quê, Flávia? Porque meu filho nunca tem tempo para mim, meu filho nunca vem para mim, meu filho nunca olha para mim. Deixa eu te falar, isso é pesquisa, né? Muitas vezes o estilo que a gente adota, o perfil que a gente desenvolve, está completamente conectado a uma repetição do que recebemos ou um desejo de compensação enorme. Ou seja, se eu tive um pai muito autoritário, eu me torno um pai extremamente negligente. Se eu tive um pai super negligente, eu vou me tornar um pai completamente autoritário ou permissivo, extremamente agarrado, exageradamente. Então Deus tem que falar com a gente nessa manhã. Ele tem que ministrar o nosso coração. Por quê? Para que haja equilíbrio. Semana que vem a gente vai falar sobre pais saudáveis. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para isso, sabe? Essa falta de olhar, essa falta de atenção, paizinho, mãezinha, sabe? Abra os seus olhos, olhe para esse menino, mas não olhe só para uma área. Ele é um ser com muitas áreas em funcionamento, ele tem o físico, ele tem o emocional, como foi falado aqui, ele tem o espiritual, você precisa estar atento. Não ser negligente nessa área. Ele tem a parte educacional, ele tem a parte de futuro, coisas que você precisa avaliar na jornada de vida dele. Então eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, a minha também, sabe? Eu fui muito chacoalhada, eu confesso que muito. Eu acho que das 3 lives até aqui foi a que mais mexeu comigo, porque eu fiquei surpresa. Eu não achei que eu tinha tantas características negligentes no meu padrão como mãe, mas eu percebi que existem coisas graves e que muitas vezes quando eu busco o filho não quer, né? O filho não quer relacionar, ele não quer falar. Isso não tem a ver com ele, tem a ver com aquilo que foi construído. A falta de atenção que eu dei hoje faz com que ele não queira ter relacionamento comigo naquela área. E essa é a verdade da negligência. A negligência, ela não constrói vínculo. E ainda constrói coisas terríveis. O que a pesquisa fala? Gente, deixa eu chamar sua atenção aqui, ó. Tá lá na pesquisa que eu vou passar para vocês, do Cielo, um artigo científico. 45,3% dos pais são, na pesquisa aqui, desse artigo que eu vou passar para vocês, eles apresentavam negligência. Maior do que saúde, né, que são os pais autoritativos, maior do que permissividade, maior do que autoritarismo. Então, a maioria da presença do perfil do estilo parental nessa pesquisa, então isso aponta para uma amostra da sociedade, são negligentes, quase 50%, ou seja, 45,3% dos pais apresentam um perfil padrão de negligência na jornada de vida dos filhos. Pai em você. E como a Tacília, minha aluna querida, falou aqui, o estrago maior, não é quando há o autoritarismo, não é bom, mas não é o maior. Não é quando há a permissividade indulgente, que é essa de deixar fazer, sou tão bonzinho que eu não quero que o meu filho sofra, então eu digo sim para tudo que ele quer. É quando existe um perfil permissivo negligente, ou seja, de falta de cuidado, de falta de olhar, de falta de atenção. Eu deixo o menino, ó, rolar, a vida rolar. O estrago maior tá aí. E aqui a pesquisa ela vai trazer alguns fatores desses estragos. Exemplo, baixo rendimento escolar, características de adoecimento mental como transtornos de humor, depressão, ansiedade, baixa autoestima. Então, assim, eu sou aquela pessoa que não sinto que eu sou amada porque ninguém olha pra mim. Desenvolvimento atrasado, áreas do desenvolvimento atrasada,
problemas afetivos e comportamentais no estilo de personalidade dessas crianças e adolescentes e um maior índice de estresse no padrão de estrutura, né, da vida dessas crianças. São crianças mais estressadas, adolescentes mais estressados. Então, o que acontece com a negligência, gente? A negligência, ela promove desproteção. E quando a gente fala de desproteção, nós estudamos isso na a primeira série de lives desse ano, né? O desprotegido, ele tem uma tendência a produzir muita dificuldade de acreditar, de confiar, de dar conta, um alto índice de adoecimento emocional. Por quê? Porque ele não tem segurança para ser, segurança para agir. A pessoa que é gerada num estilo, num perfil parental negligente, ela tem uma tendência, né, a se sentir mais vulnerável às situações, né, sente mais as coisas. Por quê, Flávia? Isso é uma maneira de lidar. A outra é você super compensar. Porque eu tô solto no mundo, eu não tenho quem seja por mim, né? Mas eu tenho um pai, mas cadê a presença desse pai? Então vamos lá, tô falando de tanta coisa difícil, né? Pesada, né? Eu quero começar a trazer para você. Eu falei sobre ansiedade, depressão. Vou colocar essa listinha na descrição da live, tá? Baixo rendimento escolar, baixa autoestima, desenvolvimento atrasado, problemas afetivos e comportamentais. Mas eu vou colocar isso na descrição para vocês. Mas eu queria falar para vocês agora sobre duas coisas para a gente caminhar para o final. A primeira delas é que muitas vezes a negligência, ela não está só caracterizada, né, por você não fazer, às vezes o jeito. Então eu queria que você olhasse para você, e eu tô fazendo isso comigo nessa manhã, e pensasse no tom de voz que você usa, né? Qual que é o tom de voz do pai negligente? É que ele não tá nem aí mesmo, tá bom. Tipo, fala andando, né? Já não tá nem aí, não se importa. Outra coisa, a linguagem corporal. Como é que seu corpo comunica? Sabe? Como é que ele fala para esse filho? O descuido mesmo. Descuido, não olhar, não verificar, não ver como que tá a aparência, não ver como que tá o caderno escolar. Eu vou compartilhar um exemplo aqui com vocês hoje. A mudança de humor. Então são características. Às vezes a negligência não é só você ignorar por completo, mas é a forma como esse cuidado é apresentado que passa um tom de negligência, tá? E nós precisamos ter muita atenção com isso. Outra coisa que eu quero falar para você. Como então, Flávia, eu modifico essa realidade? Primeira sempre vai ser eu olhar para isso e eu conseguir enxergar que eu estou agindo assim, né? Meu marido acabou de entrar aqui e se vocês perguntassem para ele, ele vai falar para você que eu sou uma mãe negligente no quesito escolar. Por quê? Porque é algo que eu deixo passar. Às vezes pela dó, às vezes por não querer me incomodar, que é característica do negligente. Não quero aquele trabalho, não quero aquele incômodo. E aí, o que eu preciso fazer? A primeira coisa é chamar a consciência. Meu Deus, eu ajo assim, eu tô agindo assim, eu tenho feito dessa forma e não tá bom, não tá certo isso, né? A primeira coisa que você precisa fazer é você assumir que isso acontece. Como eu falei, às vezes é uma negligência na área emocional, às vezes é uma negligência na área de orientação. Você não quer ter trabalho, você não quer orientar seu filho em relação à sexualidade, você não quer olhar o celular dele, sabe? Você não quer ter trabalho, porque você vai ter que ter trabalho, você vai ter que chamar para conversar, ok? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é assumir, fazer o que eu tô fazendo aqui com vocês, dizer assim, olha, eu nessa área sou negligente, eu preciso mudar. Eu preciso fazer algo em relação a isso. Segunda coisa que eu posso fazer. Eu preciso me apresentar nessa área. Eu preciso... Flávio, o que é me apresentar? É de fato pegar lá. Se você deixa rolar o telefone do seu filho, tá na hora de você começar a pegar o telefone do seu filho e se apresentar no telefone do seu filho.
olhar se a escola, se apresentar na escola. Gente, o negócio tá simples, não. E pra mim, você tá falando, tô falando de mim. Se apresentar, é ir lá saber, é conversar, é querer ver, é acompanhar a matéria, acompanhar a escola, é acompanhar o que está acontecendo com a vida dele. Se apresentar é o quê? É eu ter o zelo, que é o oposto do perfil negligente. Ter atenção, que é o oposto do perfil negligente. Ter o cuidado, que é o oposto do perfil negligente. Vocês estão compreendendo, gente? Então, primeira coisa... muito obrigada, vocês são incríveis. Eu sou negligente, eu assumi. Segunda coisa, começar a me apresentar. Por quê? Porque o ponto é energia, né? A gente não quer desgastar. A gente não quer... E tem razões para isso. Às vezes você teve uma história que você sofreu muito com isso. Ou seu pai não ligava para você também, você... né? Lembra que eu falei do permissivo? Você vivia no princípio do prazer e agora você não quer ter desprazer. Então, fundamental que você se apresente. Terceira coisa, mapeie o que é o seu principal desafio, tá? Qual é o seu principal desafio? Flávia, por que eu sempre vou repetir isso? Porque você vai perceber que tem coisas que você é super presente, cuidadosa, sabe? Mas tem coisas que você deixa rolar. Então, eu tô falando pra vocês que um dos meus principais desafios é esse. Talvez você vai falar que o seu é o físico, ou que o seu é o emocional, né? Já pra mim, a parte emocional, eu sou bem presente, eu procuro... É uma coisa que me importa muito. Então, eu cuido muito. Como que eu cuido muito? Eu converso, eu quero saber, eu pergunto como estão... Eu posso estar fazendo o que for, mas se um filho falar pra mim assim, mãe, que ele falar que quer conversar comigo, eu me abro para aquilo, porque eu dou atenção, eu zelo, porque essa é uma área importante para mim. Então, mapeie para você, qual é o funcionamento dessa falta de atenção? Por que você acaba caindo nisso? Isso é uma coisa que eu preciso fazer. Eu tô falando para vocês em relação à área específica que eu tô percebendo nessa semana aí, nesses dias, que meu marido já vem chamando minha atenção há muito tempo, mas a ficha caiu, né? Então eu preciso mapear. Flávia, mapear eu quero saber quando que eu faço, como que eu faço, o porquê que eu faço, né? Por que eu acabo caindo naquele lugar, né? Quais são as dores da minha história que estão presentes. Então, enquanto eu me preparava, eu já pude sacar algumas coisas, né? Na minha história, minha mãe e meu pai não cobravam muito. E aí acaba mudando, né? Fernanda, Ai, Fernando, hoje a gente vai ter uma aula sobre isso numa escola de guardiões. Depois você me chama, que eu vejo se eu consigo liberar pra você, tá? Mas é fechada a aula, eu não consigo abrir pra você participar, mas depois eu acho que eu consigo te dar uma colinha, tá? A gente vai falar sobre o TEA como especialista em autismo. Então, gente, o terceiro ponto pra gente aqui é fazer um mapeamento, sabe? Um mapeamento do como funciona, aonde funciona, o que acontece comigo, né? Como que é esse movimento comigo, por que acontece comigo, ok? E quarta coisa, pagar o preço. Flávia, pagar o preço? Sim. E o que é pagar o preço? Pagar o preço é você entender que você vai ter que gastar. Gastar tempo, gastar energia, gastar busca de conhecimento, gastar o incômodo de parar o que você está fazendo para você dar atenção a essa área, né? O Tarsila colocou exemplo aqui. Você deixa rolar, deixa no telefone, deixa fazer, porque para tirar você vai ter que dar alguma outra coisa, né? Quem não vive isso, né, gente? Mas eu quero te dizer uma coisa, uma vez que você identificou, uma vez que você se posicionou, tô aqui presente, se apresentou, terceira coisa, você mapeou, quarta coisa, você vai ter que pagar o preço. Essa é, inclusive, uma consciência que você tem que ter em todo o tempo, que é o desafio do pai negligente. Ele tem dificuldade de pagar esse preço aí, esse específico. Ele tem dificuldade porque ele não quer esse incômodo, só que tem que pagar. Às vezes é pagar o preço de buscar, sabe?
Esse final de semana eu tive uma viagem com minhas companheiras de Mastermind. A gente tem um grupo de desenvolvimento, são minhas vizinhas de anos do prédio, são todas mulheres que trabalham com algum negócio, tem algum projeto específico. E a gente, no Mastermind, a gente se reúne uma vez por mês, a gente fez uma viagem para fazer negócio, ter experiências, enfim. E uma das minhas amigas, ela compartilhou algo que ela falou que eu achei aquilo tão legal. Ela disse assim: Flávia, eu não tenho problema se eu tiver que levar meu filho e buscar, os filhos já adultos agora, né? Tarde da noite, mas eu faço questão de levar e buscar. Por quê? Porque eu vejo aonde eu tô deixando e eu vejo como eles voltam para casa. Ela paga o preço. Quarta dica: paga o preço. Ela paga o preço. Por quê? Ela não negligencia. É mais fácil você deixar e dormir na casa do amigo, é mais fácil você mandar Uber trazer de volta, gente, é mais fácil. Mas isso, muitas vezes, calma aí, não tô condenando você não, tá? Nem a mim. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes isso é uma negligência. Por quê? Porque você não tá vendo o que tá acontecendo. Então eu não sei aonde você tem que pagar o preço, eu sei aonde eu tenho que pagar. Que é, me dá preguiça, eu fui, levei, busquei, né? Mas você viu. E você viu numa época que precisava ver. É verdade, amiga. Muito obrigada. Vamos colocar isso como quinto. Né? Eu tinha só 4, agora você me deu o quinto. Então, se posicione. Pague o preço, sabe? Pague o preço. Sabe? Comece a pagar o preço nessa área 3 que você mapeou, que precisa do seu cuidado, da sua energia. E você vai perceber o que a gente vive, que não é só você que vai cuidar, mas você vai ser cuidada. Não é só você que vai proteger, mas você vai ser tratada naquilo que provavelmente produziu essa negligência em você. E quinto, né? Talvez você como eu, vamos pegar a dica do Tarsila aqui, você precisa se arrepender na negligência em alguma área da sua jornada parental. Às vezes na física, às vezes na escolar, às vezes na emocional, na espiritual, sabe? Na relacional. É mais fácil ficar aqui, aí você não investe em amizade, você negligencia. Você deixa o menino, a Deus dará, e a menina, porque lá dentro, né, alguma coisa em você tem uma história que precisa ser mapeada e tratada, mas essa história te dificulta se posicionar. E aí você acaba nesse movimento, né, de fazer esse caminho aí de não quero essa inconveniência, não quero esse trabalho. Então você deixa rolar para findar aquela situação. Mas hoje é tempo de se arrepender, amém? Ainda dá tempo, como foi falado aqui, de você se arrepender, sabe? Para você corrigir o que foi feito, que não deveria ter sido feito, e colocar a sua presença nesse lugar, e colocar o seu olhar, o seu cuidado nesse lugar. Tá bom, gente? Vamos terminar essa live? Diz aqui pra mim se foi bom pra você.